Boa noite, pessoal. Boa noite, Jussara. Boa noite a todos que estão entrando aqui no portal acessa.com. Boa noite, Luiz Roberto, tudo bem? Tudo bem, Jorge? Tá me escutando? Tudo bem, tô. O som tá então ótimo, tá direitinho. Que ótimo. Então tá ótimo. Boa noite a todos que estão aí nos assistindo, o pessoal deve estar entrando, né? Vamos esperar um pouquinho até que o pessoal... Sim. O Instagram ainda não tinha notificado que estava online. Então, enquanto a gente aguarda essa chuvinha aí, né, que está acontecendo. Pois é, pegou todo mundo desprevenido, né? Isso. Faz parte do final do ano, né? Em Juiz de Fora sempre chuva. A gente teve uma Sempre trégua chuva. aí no final de semana, né? Dia de votação, mas voltou hoje. Voltou. Importante, desde que não crie tragédias, né? Como geralmente a gente está acostumado a ver, devido a tantos problemas de pavimentação, enfim, né? Isso que é o complicado. Mas estamos na época dela e que ela venha branda, né? Com certeza, com certeza. Então, queria agradecer a todo mundo que está online aqui no portal acessa.com. Hoje a gente vai falar justamente sobre gerenciar o tempo, né? Como que gerenciar o tempo e ser eficaz na produtividade, principalmente nesse período que as pessoas estão trabalhando em casa, ainda em home office, né? A maioria delas. Então, o nosso convidado é o colunista Luiz Roberto Martins de Oliveira, colunista do portal já há bastante tempo. Gostaria que você se apresentasse, Luiz Roberto. Pois é, boa noite a todos. Estou muito honrado com o convite. Meu nome é Luiz Roberto, sou colunista da acessa.com. É com muito prazer que estou lá, junto com os meus amigos, fazendo as colunas, né, os artigos. E Sim. Muito obrigado e boa noite a todos. Que seja uma noite proveitosa. Com certeza. Nós que agradecemos, essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também no YouTube. Luiz Roberto, a gente sabe que, né, nessa correria dos dias atuais, é muito comum as pessoas falarem assim, meu dia precisava ter mais de 24 horas para dar conta de fazer tudo que eu preciso fazer, né? E a gente sabe que esse tempo geralmente é o suficiente, basta que a gente consiga equilibrar, dividir bem as tarefas, né? Tanto atualmente, né, as tarefas de casa, do trabalho. Então, assim, como fazer isso? Né? Gostaria que você falasse aí com a sua experiência, ajudando quem está nos assistindo. Bom, gestar o tempo, né? Dividir este tempo é organização e planejamento. E Sim. O ser humano, no advento da informática, né? Não somente neste momento, sempre foi assim, mas agora está muito, como eu posso dizer, muito assim, nos tira muito a atenção, porque a informática está aí, a tecnologia está aí, e a nossa tendência é geralmente ficar distraído com alguma coisa que é fútil, que nos traz Sim. um prazer momentâneo. Então, seja o YouTube, numa hora que não é boa, às vezes algumas coisas nas redes sociais, e às vezes também nós nos distraímos mexendo nas redes sociais, até no meio da rua. Nós estamos andando assim, a gente pega em tempo de ser atropelado, né? Quando você olha para o relógio, era para eu ter feito isso ou aquilo e acabou não dando tempo. E a gente sempre Sim. responde para o outro, eu não tive tempo de fazer a tal atividade assim, assim. Teve tempo sim, é porque distraiu, ou às vezes procrastinou, alguma coisa nesse sentido. Sim, com certeza. E, né, igual você falou, o celular hoje em dia, apesar de ajudar muito, né, tanto no Sim. trabalho, em realizar procedimentos, né,
cumprir, vamos supor, coisas de banco, né? É um aplicativo que te lembra de tomar um remédio, que você tem que tomar água, tem todas essas facilidades, mas ele também prejudica nessa questão, principalmente em grupos de WhatsApp, aquelas mensagens chegando toda hora, o Instagram, aquelas notificações dos próprios aplicativos, né? Que às vezes você está trabalhando, aí chega uma coisa e você acha que é alguma mensagem importante, às vezes é uma promoção do aplicativo. Então, assim, esse excesso de informação, de aplicativo, de coisas do celular também atrapalha muito, né? Atrapalha. Essa tecnologia é algo que nos distancia e, né, quando estamos perto, próximos ao outro, cada qual com seu aparelho. É muito engraçado, eu já presenciei muitas vezes no elevador, né? Agora com a pandemia os elevadores estão entrando menos pessoas, né? Mas eu já presenciei na época, antes da pandemia, o elevador cheio, cada qual com seu celular, entendeu? Às vezes numa mesa de restaurante, a família, a própria família, cada pessoa, pai, mãe, filhos, estão cada um com o seu celular e não se interagem. E casos de pessoas que estão na mesma casa e está na hora do jantar, por exemplo, a mãe chama o filho pelo celular. Está pronto. Então está perdendo essa interação. E o tempo está passando, entendeu? Sim, sim. Algumas pessoas, né, a gente fez até uma live também, foi até com a nossa colunista, não sei se ela ainda está aí, que ela, quando você entrou ela estava, que é a Jussara, que a gente falou justamente sobre isso. Às vezes os casais começaram a se conhecer com a pandemia, a mãe começou a conhecer o comportamento do filho, né, na pandemia, porque assim, né, todo mundo ali junto e tudo, então vai conhecendo outra coisa que às vezes nem acontecia, né? Então, assim, hoje em dia, né, assim, lógico que tem a flexibilização, muitas pessoas já voltaram a trabalhar e tudo, mas nesse período teve um lado bom para conhecer, ficar mais próximo um do outro, né? E teve casos também que pessoas que separaram, não aguentaram, né, ficar perto do parceiro. Muito estresse, as clínicas, né, consultórios de psicologia aumentando a procura, infelizmente, né, por causa de estresse mesmo, principalmente das mães, que tem que, além de fazer tarefas da casa, ajudar o filho no trabalho, né, na tarefa escolar, e o trabalho também, né? Então, mas também, mesmo assim teve esse lado bom de aproximar também um pouco mais, né? Então, assim, qual a sua dica, né? Assim, o que a pessoa deve fazer nesse primeiro momento, assim, como para conseguir organizar? O que você orienta? Bom, eu penso que num primeiro momento é a disciplina, ter foco naquele projeto que ela quer fazer, entendeu? É o foco. Eu fiz algumas anotações aqui, que é interessante dizer que estar ocupado não significa ter produtividade. E a pessoa, então, fala assim, então eu vou trabalhar muito. Então ela fica muito ocupada e não significa necessariamente que ela está tendo produtividade. Então, se a pessoa fizer uma agenda, cronometrar essa agenda, num período, por exemplo, da manhã, ela pode ter um período de um pouco mais de descanso na parte da tarde. Se ela tiver com muitos afazeres, ela pode aprender a delegar que o outro faça para ela, aprender a dizer não. Não é? Porque às vezes ela está tão assim, cheia de coisas para fazer, e vem uma pessoa e ela é tão boa, ela fala, não, pode deixar que eu faço para você. E não necessariamente naquele momento vai ficar legal, porque o trabalho não vai sair com excelência. E a pessoa vai passar o tempo, vai chegar no final do dia, ela vai criar uma angústia dentro dela, porque ela viu que o dia passou e não foi tão produtivo como ela esperava. Né? Então, se ela tiver uma agenda, se ela delegar poder para outra, e ter a humildade de falar, olha, isso eu não posso fazer agora, porque às vezes as pessoas nos procuram e elas querem a resposta para amanhã. Entendeu? E de repente, na hora que ela manda para você o que ela pediu, você não tem condição de fazer. Porque você já está com outras coisas programadas. E tem aquelas pessoas que têm muita coisa para fazer, mas não colocam numa agenda, não tem um foco.
entendeu? É preferível que ela faça 3 coisas com excelência do que 10 e nenhuma delas está completa. Não é? Sim, então, sim, com certeza. Outra coisa que eu gostaria de falar é que gestão do tempo diz respeito ao tempo que é gasto nos lugares certos para fazer as tarefas certas. Não é? Então, vamos supor, se ela tem pessoas que, na hora de estudar, por exemplo, elas gostam de um fone de ouvido, uma musiquinha. É o perfil da pessoa. Mas outras pessoas, com um fone de ouvido para estudar, ela vai distrair. E ela vai deixar de lado. É um telefone que toca, entendeu? Sim. Então, é questão de foco mesmo. É uma das boas ideias para poder gerir esse tempo. Ter prioridades. Gestão de tempo está relacionada ao conhecimento de prioridades, obrigações. Então, se ela pegar certas atividades, bom, isso aqui é prioridade, e fazer com excelência, vai dar tudo certo. O problema é se alguém, no meio do processo, pedir outra coisa e ela deixa aquela prioridade de lado e faz outra coisa. Entendeu? Aí fica meio que bagunçado, meio que cansativo e gera um estresse, que é normalmente. Sim. Sim. E essa questão da agenda é muito importante, né? Que às vezes as pessoas olham assim, agenda, não vou usar. E se não quiser usar a agenda, existem aplicativos hoje em dia, né, que as pessoas podem colocar ali no celular ou no próprio desktop, né? Tem aquele bloco de notas ali que as pessoas podem anotar suas tarefas, ou até mesmo aqueles quadros, né, que às vezes usa na empresa, segunda, terça, quarta, horário e tal. Então, o importante é que a pessoa planeje, né, independente de qual forma for. Se ela planejar, mas que ela coloque momentos de pausa também. Sim. Aí ela sai, toma um café, toma um suco, né? Ou ela pode até ouvir uma música do seu gosto para relaxar. Porque é importante, porque senão o nosso cérebro cansa também. Se a pessoa pegar naquela batida sem interromper um período, entendeu? Aí ela volta e retorna para a sua atividade um pouco mais descansada. Isso faz diminuir o estresse também. Sim. Até questão também de... Desculpa, pode falar. Não, pode falar. E colocar as prioridades. Aquilo que é mais light, não, isso aqui eu posso deixar para amanhã, mas isso aqui eu tenho que terminar hoje. Focar naquela prioridade. Sim, e o que você falou é importante, a questão do lazer, a questão de dormir bem também, né? Para você conseguir, durante aquele dia, desenvolver suas tarefas, né? A questão de uma alimentação saudável, né? Geralmente as pessoas que fazem concurso, né? Que ficam por conta de estudar para o concurso, elas têm bastante planejamento, né? Então tem aquela questão da hora de dormir, da hora de se alimentar, seguir, né? É um conjunto, na verdade, né, Luiz Roberto? Se você você tá ali focado no trabalho, mas se você dormir bem, se alimentar bem, ter uma vida mais tranquila, né? Você consegue desenvolver essas tarefas, né? Não adianta, igual você falou, eu tenho um trabalho para entregar, então eu vou virar à noite, vou fazer, e no outro dia, quando você tem que trabalhar, como que você vai estar no outro dia? Você vai conseguir fazer aquelas tarefas, né? Se você vai estar à conta ou vai ficar dormindo, né? Então a questão realmente está tudo muito alinhado, né? Isso, e tem uma coisa interessante, é a pessoa ter o autoconhecimento. Existem pessoas que elas produzem melhor, por exemplo, na parte da manhã. Sim. Não é? Outras pessoas gostam mais da noite, entendeu? Por exemplo, você citou aí os estudos. De repente, uma pessoa ela tem mais facilidade numa determinada matéria. Então, deixa essa matéria para depois, foca naquela que ela tem mais dificuldade. Porque aquela tem facilidade, aí a pessoa pega, eu vou estudar essa daqui porque eu tenho mais facilidade. Ela já cansou. E aí, na hora de pegar que ela tem mais dificuldade, aí não vai render. Então, é uma questão de programação mesmo.
Sim, sim. Existem pessoas que conseguem desenvolver várias atividades ao mesmo tempo, tem essa habilidade, assim, porque às vezes tem, nossa, você tem gente, a gente já escutou, né? Eu mesmo já escutei, você faz tanta coisa, eu não dou conta de fazer isso. Existem pessoas que têm mais habilidade mesmo? Existe sim. Algumas pessoas elas têm o foco um pouco mais direcionado para as laterais. Tem que tomar cuidado, porque nós não somos polvo, temos vários braços, né? Sim. Então, nós somos seres humanos. E a pessoa, naquela ânsia de fazer aquilo que ela quer, que tem que atingir o objetivo, ela pega várias coisas para fazer ao mesmo tempo e não dá conta. Entendeu? Então, Sim. se ela consegue, então ela diminui. Bom, eu dou conta de fazer isso na parte da manhã, mas na parte da tarde eu vou dar conta de fazer o outro. Mas ao mesmo tempo, assim, pode até conseguir, mas eu te garanto que não vai sair com muita excelência. Entendeu? É questão do foco mesmo. Sim. E quando você fala de delegar, né, entre as estratégias, né, para gerir o tempo, você falou de delegar. Eu acho que é um fato, um ponto importante a gente citar, principalmente dentro do ambiente de trabalho, né? Às vezes a pessoa tem uma função, vamos supor, de um gerente, e ele fica ali, nossa, eu não estou conseguindo, é muita coisa, né? Então ele tem que saber como que ele vai passar isso, né? Para as Isso. pessoas para a sua equipe, né? Porque senão fica aquela coisa assim, eu não posso passar para fulano, e até saber assim, quem se identifica com determinada função, né? É importante ter essa autoavaliação, né? Isso. Inclusive, há pessoas que elas têm dificuldade em delegar um trabalho para o outro e que elas podem até se sentir culpadas. Se eu passar esse trabalho para o outro, eu estou me tirando de mim a responsabilidade? Claro que não. É como se fosse uma ajuda. Por outro lado, há pessoas também que elas gostam de reter o trabalho com medo do outro aprender e ser uma ameaça de demissão, que é uma pura bobagem, porque nós não somos insubstituíveis. A Com gente certeza. passa, entendeu? E tem pessoas que pensam assim, e fica naquela de segurar aquilo. E se acontecer, Deus me livre e guarde, uma tragédia, a pessoa morre, a empresa vai continuar. Entendeu, mas Com é uma certeza. bobagem. E a pessoa algumas pessoas têm esse pensamento, não, eu não vou passar isso aqui, porque senão ela vai descobrir como eu faço e vou ter o meu trabalho ameaçado. Não, ela vai ensinar e de repente, numas férias, na hora que ela estiver atolada de serviço, o outro pode ajudá-la. Isso é otimizar até o ambiente da empresa. Eu penso dessa forma, entendeu? Sim, com certeza. E para quem está em casa, também vale, né? Por exemplo, se a esposa gosta de fazer a comida e depois quem que vai lavar os talheres, a panela, quem vai tirar a mesa, né? Então, Isso. Eu creio. vale também combinar, né? Combinar com os filhos, hoje é dia de você lavar os copos, né? Isso, eu acho que é tudo uma questão do diálogo. Hoje, tanto o homem quanto a mulher, eles trabalham fora, eles produzem, mas o serviço de casa, independente de qualquer coisa, é algo que não para. Você lava uma louça, Sim, daqui a pouco tem que tomar um café, sujou de novo. Entendeu? Você vai fazer um jantar, vai fazer um almoço, a cozinha está sempre em atividade. E fora a arrumação da casa. Então, um companheirismo. Não, enquanto você faz o almoço, eu estou arrumando a casa. Pode deixar, você fez o almoço, então eu vou lavar a louça para você. Ou então não deu tempo. Já aconteceu até na minha casa. Eu, né, com a Alice, você conhece, nós tínhamos que sim, sair no mesmo horário, deixamos a cozinha para arrumar na hora que quando a gente chegasse. Entendeu? Deixa para depois, tudo é combinado, não tem problema. Mas desde que sim. seja dialogado, combinado, para que nenhum tenha um a fazer maior que o outro e gere um estresse aí. Entendeu? É uma questão de companheirismo mesmo. Sim, sim. E outra coisa também, quando a gente, né, conversou sobre a live, você listou um ponto que é organizar a mesa, para não perder o tempo procurando documentos.
Né? A gente sabe que existem pessoas que são completamente desorganizadas. Você chega naquela mesa de trabalho, tem porta-retrato, celular, é copa, caneca, é biscoito, né? E um monte de papel ali, você não sabe onde que está o quê. É importante também ter essa organização, usar aquelas pastas organizadoras também, né? Porque às vezes você perde um tempo ali procurando um documento, né? Até mesmo dentro de casa, né? Você tem que guardar as contas, deixar um espaço ali dentro da gaveta, né? Se for possível separar por cor, enfim. Vou colocar aqui clipes vermelhos, um papelzinho para conta de água, luz, que às vezes você fica um tempo ali procurando. Isso mesmo aconteceu comigo um dia desse. Eu tenho uma pasta onde eu deixo as contas, mas eu não separo assim, né? Por exemplo, água, luz, telefone, internet. Aí eu estava procurando um documento até do carro, eu sabia que estava ali, aí eu tinha que ficar assim, passando tudo até chegar no documento. Falei, se eu tivesse separado, comprado aquelas que tem a divisória ali, colocado, né, luz, carro, alguma coisa, eu não tinha perdido tanto tempo igual eu fiquei procurando. Eu sabia que estava ali, mas eu tinha que ficar tirando papel, ver se não estava um dentro do outro. Né? Aí depois disso eu deixei a pasta aberta, eu falei, eu vou organizar isso. Aí até no domingo eu consegui fazer, que eu falei, gente, às vezes você perde um tempo, precisa de alguma coisa rápida, né? E você não sabe onde está, igual o título de eleitor. Eu falei, eu vou precisar dele, da próxima vez eu vou deixar aqui, que eu sei que vai ter segundo turno, então eu vou precisar. Então é importante isso também, né? Com certeza. Um ambiente de trabalho, ou mesmo na nossa casa, quando você tem um lugar, por exemplo, dos documentos, que ele esteja todo organizado, tudo direitinho, a gaveta você sabe que é o tipo de conta, na outra gaveta, é igual o nosso guarda-roupa também, tá? Você sabe onde estão as blusas, as calças direitinho, e não fica naquela coisa de procurar. Agora, com relação no ambiente de trabalho, uma mesa organizada, com as pastas, você compra aquelas pastas de plástico, né, pequenininhas assim, então você coloca, escreve o tipo de documento que está ali. Boleto. Sim. Coloca. Para os perfeccionistas, isso fica muito fácil. Agora, aquela pessoa que não é muito organizada, ela tem que trabalhar isso, e otimiza o tempo, entendeu? Ela não fica perdendo tempo. E também aprender, nesse ponto, a informática é muito boa. Aprender a mexer com o aplicativo de banco, para não perder tempo na fila do banco. Hoje em dia é uma facilidade, entendeu? Então, tudo que nós pudermos fazer para otimizar o nosso tempo e ter a consciência de que tudo que nós queremos fazer, dá para fazer nesse tempo. Não precisa ter um dia a mais de 24 horas, não. Tem tempo de dormir também. É importante. Sim, muito importante. Uma boa noite de sono, com certeza. Sim, né? Hoje em dia a gente vê os bancos, as filas enormes, né? Existe a lei dos 15 minutos que, assim, não é respeitada, né? Que você deve ser atendido em 15 minutos. A gente vê essas filas nesse período, principalmente gigantescas, né? Os bancos, assim, com menos funcionários, às vezes o caixa eletrônico não funciona e a gente sabe, né? O aplicativo é tão fácil, mas a gente sabe que para algumas pessoas é muito difícil e muito distante ainda, né, ter acesso a isso. Mas é algo muito importante, eu acho até muito seguro, até mais do que, né, às vezes aconteceu comigo, o cartão foi clonado, na mesma hora o celular notificou, então naquele momento eu já, né, fiz tudo que eu tinha que fazer, entrar em contato com o operador e tudo, mas a gente sabe que infelizmente ainda é um pouco distante. Mas, né, não só os bancos, mas, né, vários serviços já têm essa oportunidade, né? Por exemplo, agora no início de ano começa IPTU, IPVA, então assim, o tempo que às vezes a pessoa perde no AI, né, que você tem que fazer um agendamento, lá também a fila é enorme. Então assim, tudo ali, né, tem esses aplicativos, é interessante até, né, às vezes a pessoa não sabe, mas se um filho ou um neto, um amigo puder ajudar, né, o outro, já vai facilitar bastante, né? E uma coisa que eu lembrei também, Jorge, é sobre o trânsito. Então, Juiz de Fora é uma cidade que tem um trânsito pesado, você sabe disso. Sim. Então, de repente,
Agora com a pandemia até diminuiu, porque as escolas, as faculdades não estão funcionando, mas mesmo assim ainda tem. Então, às vezes a pessoa vai numa programação, né? Agora na pandemia está com menos programações, mas ela vai voltar, se Deus quiser. Independente disso, se ela tem uma determinada hora para chegar, que ela saiba sair num horário confortável para poder chegar no tempo. Já aconteceu comigo uma vez que eu tinha que pegar um ônibus na rodoviária e era no feriado de 7 de setembro, isso há muito tempo. Eu lembro que me deu uma agonia danada porque eu fui desviar por causa dos desfiles, mas o trânsito todo que eu peguei, o ônibus, por exemplo, eu não lembro o horário, na época era tipo assim, 10 horas, eu cheguei na rodoviária 5 para as 10, contado no relógio. Mas foi uma angústia, Deus me livre, é horrível. E o trânsito não andava. Então, assim, ter essa preocupação é muito interessante também. Sim, né, em épocas, né, normais, igual você falou, tem pontos em Juiz de Fora que são muito... são certos de acontecer isso. Por exemplo, Avenida dos Andradas, ali a Presidente Itamar Franco, né? Então são trechos ali que a gente sabe que naquele horário do colégio ali vão estar engarrafados, então a pessoa, né, se ela tem que chegar às 9, se ela precisa de um ônibus, vamos supor, que, né, 20 minutos da casa dela ao trabalho, então se programar uns 10 minutos antes, né, sabendo que pode acontecer isso. Isso é importante. A gente vê, né, como você deu exemplo, né, várias pessoas chegam atrasadas no serviço, tudo por essa falta, né, desse planejamento mesmo. E hoje em dia, com as construções que tem na cidade, então vai ficando tudo mais, né, mais difícil mesmo, o ônibus vai estar mais cheio, né? Então realmente é muito complicado. Luiz Roberto, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui pra gente? Olha, você há um tempo atrás, alguns minutos atrás, você falou de algumas estratégias, né? Para gerir o tempo. Então eu anotei algumas interessantes aqui. Então vou falar para vocês, planeje sua rotina com antecedência e deixe as mais importantes para o maior período de concentração. Isso é uma dica. Né? Uma outra, que eu já falei aqui, delegar tarefas. Delegar tarefas não é fugir das responsabilidades. É como se você pedisse ajuda e não fique preocupado se caso você passar para o outro, porque ele vai aprender, isso é bobagem. Ele vai aprender, então eu vou correr o risco de perder meu emprego, porque o mais um. Não, é bom que todos saibam. Vamos supor que você precisa sair de férias. Aconteça alguma coisa que você foi impedido de aparecer naquele momento e a empresa precisa de uma solução. E tem uma outra pessoa que saiba, não é? Fazer uma lista de tarefas que precisam ser executadas com prioridade. As que são prioritárias, faça uma lista de tarefas. As menos prioritárias, pode deixar para depois, para que tenha, que seja com excelência, não é? Fugir da procrastinação. Isso, eu preciso fazer isso aqui. Depois do almoço eu faço. Chega depois do almoço, você já está meio com sono, meio com preguiça. Eu vou deixar na parte da noite, porque aí está menos quente. Aí chega na parte da noite, a pessoa não faz. Aí quando chega de noite, ela já está com sono. Aí ela vai ter uma angústia, porque ela tinha que fazer e não fez. Amanhã já é um dia seguinte. Vai acumular. Aí vai gerar estresse. Não é? Com certeza, então é interessante fugir da procrastinação. Evite fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. É aquela coisa de ser polvo, né? Vários braços, eu faço aquilo outro, e de repente a gente faz muita coisa e no final a gente não fez nada. Faz nada. Acontece, não é? Com certeza. Fazer pausas, tomar um café, uma água, conversar com um colega, porque às vezes, dependendo da atividade, ela é um pouco pesada. Então, para não ficar naquele foco e ter um desgaste emocional ou até mesmo mental, porque está difícil de resolver, dá uma pausa. Você vai conseguir resolver. Essa pausa vai te dar como se fosse carregar a bateria. Não é? Com certeza. É interessante também.
Organizar sua mesa para não perder tempo procurando documentos, é o que nós falamos. E fazer mais com menos. Ser produtivo não é trabalhar muitas horas, e sim respeitar os nossos limites. Cada pessoa tem um limite, entendeu? Há pessoas que com 6 horas de sono, ela acorda muito bem. Há outras pessoas que precisam de 8 horas de sono. Outras pessoas funcionam melhor na parte da manhã, outras na parte da noite. Seja para o estudo, né? Seja para fazer uma atividade mais de escrita, ou mais ficar em frente ao computador. Então, isso é muito pessoal. Então, ela descobrir qual a melhor hora, né? Esse autoconhecimento é interessante. E investir na saúde, alimentação saudável e prática de exercícios físicos, que ajuda a manter a cabeça em paz. Sim, com certeza. E nesse momento, né, é muito importante manter a cabeça em paz, né, a tranquilidade, o equilíbrio para não desesperar, né? Exatamente. Inclusive, você falou nesse momento, eu penso, assim, as pessoas que estão ouvindo, assim, fazer todo o processo de evitar, nós temos a Covid aí, que é perigoso e tal, mas assim, faz o processo de evitar, use máscaras, use o álcool em gel, mas não fique, entre aspas, neurótico, porque se baixar a imunidade, aí a pessoa fica mais propensa a ter uma doença, entendeu? Então, sim. Tomar os cuidados, mas acreditar que tudo vai dar certo. Sem se contaminar com aquelas notícias que vai chegando para nós toda hora e tal. Não estou dizendo que não existe a doença. Ela está aí, tem que tomar cuidado, mas a gente tem que cuidar da saúde mental também. Sim, é procurar se informar, saber, né, como que está a situação, né, da cidade, do país, tanto econômica, tanto na área de saúde, as medidas né, de prevenção, por mais que já foram faladas, mas não ficar naquela coisa, né, o dia inteiro procurando informação e a gente sabe que chega muita fake news, né, e aí as pessoas, né, desenvolvem, até já fizemos lives sobre isso, síndrome do pânico, né, e a saúde mental acaba ficando prejudicada mesmo, né, nós já fizemos várias lives aqui no portal justamente sobre esse tema, então a gente viu como que é importante, né, ter esse equilíbrio mesmo, né. Com certeza, é isso mesmo. E que nós tenhamos muita paz aí com tudo isso e que nós possamos organizar o nosso tempo, né? De forma bem otimizada e ter sucesso aí nos nossos afazeres. Sim. Luiz Roberto, eu agradeço a sua participação, tá? Esse vídeo vai ficar salvo, agradeço todo mundo que nos assistiu e a gente está sempre aberto quando você quiser programar uma outra live, a gente pode conversar sobre outros temas, foi muito bom. Jorge, eu que agradeço o convite também, espero que o nosso público tenha gostado desse bate-papo e estou à disposição, fique à vontade, ok? Tá ok, muito obrigado para você. É sempre um prazer. Boa noite então. Boa noite a todos. Tá bom, obrigado. Tchau.